Eu tinha muita dificuldade, assim, mesmo já fazendo pesquisa científica, de entender a lógica e a importância da pesquisa científica. Então vou gravar para vocês um vídeo explicando, por meio de uma historinha, como que mais ou menos a pesquisa ela vai entrando dentro da medicina. Eu me chamo Sérgio Batista, eu sou médico, eu trabalho com pesquisa aqui nos Estados Unidos e sou fundador da comunidade MB. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a minha visão sobre pesquisa e como que isso entra dentro da medicina, tá? Para isso eu vou contar uma história para vocês, que é a história de um paciente que chegou para você em 1500. Então você está lá no ano de 1500 e o paciente chega falando que ele tem uma dor no peito muito forte, né? Ele tem uma dor no peito muito forte, né? E você é o médico. Agora você é o médico, tá? Então você agora é o médico. E aí? O que você vai fazer com ele? Dor no peito, tô com a dor no peito, tô com a dor no peito. Entende? Ele tá lá, né? Infartando, né? E aí? O que você vai fazer? E aí você pede para ele sentar, né? Você não tem nada, tá? Você está em 1500, você não tem praticamente nada ali à disposição. Você pede para ele sentar e pede talvez para dar uma água para ele, tá? E ele continua reclamando. Cara, tô com dor no peito muito forte. Não sei, você passa um creminho ali talvez para ver se alivia a dor, né? Algum analgésico que você já tinha ali em mãos, aí você vai passar ali. Tá, beleza. No outro dia o paciente acaba morrendo e aí você vai falar para a família, olha, infelizmente não pude muito fazer, acabou morrendo e, enfim, aconteceu, né? E aí esse paciente faleceu, você vai e depois você vai fazer um estudo com esse paciente, né? Então você vai abrir o paciente, né? E você vai tentar entender o porquê que ele morreu. Era uma dor no peito, então você deduz que a causa está mais ou menos naquela região ali do tórax, talvez um pouco do abdômen, não sei, né? Mas ali mais ou menos naquela região. Aí você vai abrir o paciente e você vai tentar achar uma causa, tentar ver alguma coisa diferente. Como é que você fez isso? Bom, você fez uma anatomia comparada, né? Você viu um paciente saudável, né? Ou pelo menos um padrão de normalidade ali. E aí você viu naquele paciente, aí você viu um negócio diferente naquele paciente. Você viu que talvez a artéria coronária daquele paciente era diferente. Aí você abre ele, né? A artéria coronária, faz alguns cortes, né? Vê a histologia ali, né? Então vê a anatomia mais grotesca, só que um pouquinho mais próximo, né? Eu sei que a gente está em 1500, não sei se vai funcionar isso bem, mas imagine que você tem essa possibilidade de fazer isso, né? E aí você viu ali, e aí você fala, nossa, que estranho esse negócio aqui, o que é esse negócio aqui, né? Aí você vai para a pesquisa básica. A pesquisa básica descobre que aquilo lá é gordura, né? Tem traço de gordura, tem um pouco de cálcio, tem mais isso aqui, tem essa célula aqui também. Enfim, é um fenômeno interessante. Bom, passa 2 dias, chega um outro paciente, tô com dor no peito e tal, e você vai e descobre que, tipo, olha, é a mesma coisa, né? O paciente, infelizmente, acaba morrendo, você não tem muito o que fazer, né? O paciente acaba morrendo, né? E aí, mesma história. Você vai lá, olha, vê, não, né? Ok, né? E aí, dessa vez, você viu aquilo, só que ficou bem marcado, assim, tipo, né? Nesse exame que você fez agora, né? Porque assim, no outro você demorou, e aí teve uns probleminhas e tal, teve um certo delay, mas nesse foi bem rápido. E aí você conseguiu perceber que talvez não era bem aquela gordurinha que estava ali na parede da artéria, tá? Talvez o que estava causando era um coágulo, né? Parecia um coágulo ali. Aí você olha a estrutura, realmente é um coágulo, né? E você já sabe o que é um coágulo, isso é importante, né? Legal. Chegou outro paciente, mesma coisa. Aí você descobre um padrão. Cara, o que mata então essas pessoas, né, que causa dor no peito é um coágulo. E aí eu crio uma dedução, né? A minha hipótese é que talvez é porque esse coágulo ele vai bloquear ali o sangue, né? Bloqueando o sangue, vai faltar nutrientes, né, ali para aquele tecido muscular, né, do coração. E aí a pessoa ela acaba perdendo a função do coração. E eu já entendi que acho que perder a função do coração é algo ruim, né? Porque você não leva sangue para a cabeça e para outros órgãos também. E é por isso que a pessoa morre. Então essa é mais ou menos a provável causa de morte da pessoa. Então quando chega uma pessoa agora com dor no peito, eu, dentre as minhas hipóteses médicas, né, eu deduzo que seja talvez por aquele bloqueio, deve ser por causa daquele coágulo, né? E aí eu escrevo um relato de caso daquele paciente, descrevendo a história, e aí acaba acrescentando também os meus achados. Esse foi o primeiro relato de caso aí que eu descrevi sobre isso, né?
eu recebo mais e mais pacientes e eu faço uma série de casos. Então, eu descrevo uma série de casos, né? E aí, olha que interessante, eu descubro um padrão, cara. Eu descubro um padrão, né? Qual que é o padrão? Cara, a maior parte dos pacientes, eu junto os dados e eu percebo um padrão. A maior parte dos pacientes, eles são maiores que 50 anos de idade, né? Geralmente ali tem em torno dos 50 anos de idade. Então, eu acumulei uma série de vários casos, né? Fiz depois até um estudo retrospectivo, né? Dos casos que eu tinha atendido, até tinha anotado alguns dados dos pacientes, e eu vi que o padrão é pacientes de 50 e poucos anos de idade, em média, né? Então, eu usei um cálculo estatístico para calcular a média de idade das pessoas, né? E eu percebo aquele padrão ali. Ok, bacana, né? A partir desse estudo da epidemiologia ali da coisa, eu vou também descobrir outras coisas. Então, padrão de raça, né, padrão de sexo, entende? Eu descubro também que às vezes a pessoa, quando tem aquela doença, ela também tem uma outra doença, entende? Então, assim, é uma história muito clássica. E aí eu vou desenhando o paciente com infarto. Esse paciente com infarto, ele tem mais ou menos esse perfil e essa lógica, entendeu? Por quê? Porque eu pesquisei, entende? Para entender a história da doença, eu descobri como que a doença ela é causada, né? E também a história do perfil do paciente. Beleza, bacana, interessante, né? E aí, olha só, eu faço o seguinte pensamento, né? Sou médico, mas eu também sou um pesquisador, eu gosto de descobrir as coisas, de tentar descobrir as coisas. E uma coisa que me incomoda muito é o paciente chegar pra mim, cara, e esse paciente, ele não... Eu não fazia muita coisa, né? Eu só olho e falo, pô, dou uma água pra ele, uma coisa ali, mas infelizmente acaba morrendo, né? Uma parte deles, pelo menos, né? Tá, eu vou tentar achar uma solução, cara. Olha, coágulo, eu sei que se eu der alguma coisa que eu acho que eu vou chamar de anticoagulante, né? Uma coisa que faz sentido. Aparentemente aquilo quebra o coágulo, afina ali o sangue e, bom, aparentemente funciona também, né? Então, eu vou dar para aquele paciente aquele negocinho ali, né? E aí eu dei para um paciente aquele negocinho ali, né? Que é o anticoagulante, né? E o paciente melhorou. Olha que doido, o paciente melhorou. Legal, o paciente melhorou. Mas infelizmente ele morreu depois. E aí quando eu fui abrir o corpo, eu vi que era por causa de hemorragia. Eu acho que eu exagerei naquele excesso daquele anticoagulante. E se eu der uma dose menor? E aí eu vou e testo com outro paciente e ele sobrevive. Legal. E aí eu dou aquela mesma dose para outro paciente e ele sobrevive. Legal. Eu dou outro... Pô, o paciente, né? Eu quebrei o coágulo e o paciente estão sobrevivendo. Legal. Mas um morreu. Ok. Tá. Eu anotei. Aquele paciente morreu, ele tinha essa idade, tinha esse padrão ali e tal. Ok. Outro paciente sobreviveu. Caraca, eu sou um médico muito bom. Olha só que legal. Cara, antes do paciente chegava, eu sabia que provavelmente ele ia morrer. Agora eu já tô conseguindo fazer alguma coisa, né? Pô, que maneiro, né? Isso é importante, porque eu tô salvando mais uma vida, né? Pô, você tem um amigo meu que antes chegava morrendo e agora eu consigo salvar a vida dele, né? E isso é muito importante emocionalmente para mim e para as pessoas também ao meu redor, né? Eu consigo ser um médico, muito melhor por causa disso aí, entende? Então, pô, muito bacana, cara, muito legal, né? Mas ainda me incomoda o seguinte, eu fiz uma análise dos meus dados retrospectiva, né? E aí eu percebi que, olha, tem uma porcentagem ainda grande que morre. Sabe que não dá para melhorar, né? O ser humano sempre com essa lógica de tentar aperfeiçoar o máximo possível para salvar o máximo possível da melhor maneira possível, né? Talvez dá para melhorar. E aí eu vou tentar criar alguns padrões. Eu percebo que quando o paciente tem essa idade, com esse peso, legal, eu vou tomar essa dose aqui, né? E o resto eu vou tomar uma outra dose. Eu começo a estratificar os pacientes. Idade e outras variáveis que eu acho que... Eu tenho hipótese que eu acho que deve ser importante ali, tá? E eu vou testando. Só que outros colegas meus também vão fazendo isso, entende? E a gente vai compartilhando os dados, a gente faz um estudo multicêntrico a partir da nossa experiência. E como a coisa é uma coisa que agora a gente está prestando mais atenção, a gente vê isso de maneira prospectiva. Então a gente já chega com a hipótese pronta, né? E aí vai desenhando de maneira prospectiva, entende? E aí no final a gente tem um número grande assim de pacientes, né? A gente faz uns cálculos que melhor mostram aqueles resultados, né? Então eu não faço mais só média simples, eu já começo a refinar, porque eu vou aprofundando o meu grau de fazer associações de maneira mais profunda, que levam em consideração algumas variáveis, né? E o ajuste para algumas variáveis também. E aí, a partir dali, a gente começa a estratificar muito melhor. E aí o tratamento desse paciente que estava com dor no peito, ela começa a ser muito,
muito mais avançada e a gente começa a salvar muito mais vidas, né? A forma como eu exerço medicina, ela vai ser muito mais bacana e muito melhor também, entendeu? Eu sou médico, eu entendo que medicina é medere, né? Medicina é medere, medere significa tomar melhor decisão, né? Então eu tô conseguindo tomar melhores decisões para os meus pacientes, entendeu? A partir de vários métodos de pesquisa, né? Se você for ver, eu brinquei ali, eu fui da pesquisa básica, né? Depois, esqueci, tá? Nesse meio tempo eu até testei em rato para ver se, né? Antes de dar paciente, claro, né? Então fui ali, fiz uma pesquisa translacional, depois eu fiz uma pesquisa clínica, antes eu fiz até uma epidemiológica, entende? Pô, muito legal, muito bacana, tá? E aí eu publico meus resultados, vou publicando meus resultados, nosso grupo vai publicando os resultados também. E aí o outro grupo também vai publicando outros resultados. Legal, né? E a gente vê que, olha, eu tive mais ou menos um certo resultado, o outro teve mais ou menos um certo outro resultado, outro também um certo outro resultado, né? São várias papers, várias publicações, né? Que a gente publica nas revistas que são indexadas na nossa sociedade, porque eu acho que fica uma coisa muito mais organizada para a literatura médica. Mas a gente tem algumas leves diferenças de resultados, cara, e eu acho que seria interessante juntar aquilo tudo para fazer uma análise melhor daquilo, né? Então, eu faço uma revisão do que tem sido publicado pelos meus colegas na literatura, né? E aí a gente depois, dependendo do caso, a gente pode fazer uma meta-análise daqueles dados ali, e aí eu vou refinando aquelas minhas respostas que eu encontrei nos meus estudos originais, entendeu? E aí eu vou chegando a algumas conclusões também. E, pô, muito bacana, legal, né? Interessante, entende? E aí entra exatamente os outros tipos de pesquisa, né? Que é a pesquisa secundária, né? Eu posso fazer uma análise bibliométrica do que tem sido feito. Olha que legal, né? Por exemplo, em 1500 a gente não fazia nada, né? Agora a gente está começando já a fazer algumas coisas, já está tendo alguns resultados. Eu posso fazer uma análise bibliométrica do que tem sido publicado, do que tem sido encontrado, os achados da literatura. E, cara, isso é muito bacana, né? Isso é muito, muito legal, né? Então eu também faço essa análise aí também, né? Mas muita gente ainda duvida, existe uma heterogeneidade muito grande entre os pacientes, sabe? Não sei, tem gente que não se sente segura como médico de ficar dando aquele remédio ali para aquela dor no peito, que depois a gente chamou de infarto agudo do miocárdio, né? Então, vamos fazer um estudo prospectivo, randomizado, entende? A gente às vezes nem consegue saber se a gente está dando ou não a droga, a gente vai botar um placebo também, né? Porque talvez é só, sei lá, sorte, efeito placebo, tá? Então a gente faz um primeiro clinical trial daquilo, e pô, bacana, né? A gente faz um clinical trial daquilo, e a gente vai rodando aquele estudo, entende? E aí a gente fala assim, não, cara, aquele anticoagulante ali, né, vou chamar de anticoagulante, ele é muito bom, né? Ele realmente parece que funciona. O paciente chegou com dor no peito, com esse padrão, né, que eu observei retrospectivamente, cara, dá aquele anticoagulante que vai funcionar, tá? Você vai conseguir talvez salvar essa pessoa, entende? Bacana. Vamos transformar isso num fluxo organizado? Vamos criar uma diretriz para aquilo? Né? Então a gente cria lá uma diretriz para aquilo, né? Que é a primeira diretriz para aquilo que eu chamo de dor no peito, agora infarto do miocárdio, e aí eu dou isso aqui, entendeu? Só que aí eu vou descobrindo várias coisas, né? Por exemplo, teve um caso de um paciente que ele teve uma dor no peito, ele já está há muito tempo com essa dor no peito. Será que funciona? Será que funciona se eu der um anticoagulante? Não sei. E se ele for bem velhinho, assim, bem velhinho? Eu estou dando um anticoagulante e o paciente ele já tem uma doença de coagulação. Tem um problema de coagulação ali e eu não sei, né? Será que funciona? Tá, e se, olha só, em paralelo, que doido, né? Outros colegas foram descobrindo várias outras coisas e foram dando outros remédios também. E agora eu não sei se o meu anticoagulante vai funcionar e não corta efeito. Não sei, eu tenho hipótese, né? Eu estudei química e eu tenho hipótese que talvez tenha interação ali, entende? E eu vou começar a testar, estratificar mais e mais para refinar aquilo ali, entende? Uma coisa que eu percebo também é, o seguinte, os pacientes até não morrem, mas eu vejo que eles ficam muito debilitados, eles têm uma insuficiência do coração, né? O coração não funciona mais do jeito como funcionava antes, que é alta, entende? Em alguns grupos específicos, e aí eu percebo que aquele grupo específico também tem um padrão interessante. Então talvez, o que está causando isso? Eu faço análise retrospectiva para ver a causa, né? E aí eu vejo que é porque eu estou demorando para dar, ou então porque eu estou dando em bolos e não estou dando dose fracionada. Enfim, eu vou estratificando mais ainda, e eu vou criando mais diretrizes ainda, então os fluxos vão ficando cada vez mais complexos. Mas por que eles vão ficando cada vez mais complexos? Porque eles vão ficando cada vez mais individualizados e perfeitos para a melhor conduta
daquele paciente. Bacana, que legal, cara, tá? E a gente começa a conversar, a gente faz carta ao editor, né, onde a gente vai comentar sobre as publicações, dando alguns feedbacks, dando algumas sugestões para melhor refinar a pesquisa científica. E, cara, isso é muito bacana, isso é muito legal. A gente faz revisões, porque eu acho que ficou muita coisa na literatura, cara, a gente tem que fazer uma reunião, né, uma reunião de tudo aquilo ali, né, e a gente faz revisões sistemáticas, né, da literatura, revisões narrativas da literatura também, e a gente vai mostrando nos nossos encontros, né. Como é muita novidade todo ano, a gente vai tendo que ter alguns encontros padrões, são os congressos, vamos chamar aqui de congresso, entende? E aí tem os congressos mais locais, né, que ali o pessoal está mais perto, consegue se reunir, e tem um congresso mundial, que eu vou ver o que os colegas lá da China estão fazendo, entende? Aí tem gente lá na Arábia fazendo outras coisas também, tem gente na Austrália fazendo outras coisas também, e isso é muito bacana, assim, uma troca de feedbacks. Talvez no congresso a gente até tente criar uma coisa que é uma nova diretriz mundial para aquilo, sabe? E, enfim, isso é muito bacana, né? E aí hoje, né, o paciente que chega lá no meu consultório com dor no peito, eu já sei, com muito mais tranquilidade, o que fazer para esse paciente também, né? Eu sei até o que eu vou fazer depois, né? Porque eu descobri que, às vezes, se eu fizesse alguma coisa depois dele ter um infarto, parece que ele sobrevive mais, né? Eu fiz um survival analysis lá, e aí eu vi que esse cara acho que sobrevive mais, né? Eu acompanhei, fiz o follow-up desse paciente, longo desse paciente, e eu vi que ele sobrevivia muito mais. Pô, muito bacana, cara, muito legal, né? Então, olha que doido, né? Eu saí daquela medicina que o paciente chegava com dor no peito e eu falava, cara, não sei o que fazer, né? E agora eu consigo resolver muito mais. Não consigo salvar todo mundo, infelizmente ainda morrem algumas pessoas, mas tem gente ainda trabalhando e quebrando a cabeça e tentando descobrir certos padrões e por várias metodologias de pesquisa diferentes, né, várias análises diferentes também, e eles discutem, sabe, um tem um ponto, outro tem outro ponto, isso é muito legal, sabe? Enfim, tem gente que ainda está descobrindo o porquê, até o momento que a gente vai chegando ao máximo de perfeição possível para salvar aquele paciente, entende? E aí a qualidade da medicina vai cada vez mais refinando, entendeu? Tem médicos que se dedicam quase que exclusivamente a isso, né? Então, a pessoa fez medicina para entender melhor a medicina, entender a lógica da medicina, mas você vê que ela dedica muito para aquilo, entende? O foco dentro da medicina, né? A área de atuação da medicina é aquilo, né? Tem outros que não, eles fazem ainda um meio a meio, então eles fazem pesquisa e em paralelo eles vão trabalhando com a assistência e vão, enfim, seguindo a vida normal. Tem outros colegas que só fazem assistência, né? Mas eles entenderam essa dinâmica de pesquisa, isso sem dúvidas guia a tomada de decisões deles, né, como médicos, e eles veem a medicina também de um jeito diferente, né, e isso é muito bacana, né. Qual que é o problema? Cara, o problema é o seguinte, no começo era uma dúvida, depois foi dividindo, hoje está muito capilarizado, é muitas coisas para se descobrir, é muitos subtópicos, entende? E aí, às vezes, a gente acha que o nosso trabalho não é tão importante assim. Porque é um grupo muito específico, é uma situação muito específica. Mas eu entendo que é como se fosse um trabalhinho de você colocar tijolo por tijolo mesmo, entende? E aí, no final, você tem uma contribuição global da literatura, da pesquisa científica, que vai, aos poucos, refinando a conduta médica, né? Cada vez mais, talvez, o ganho vai ser menor, né? Então, antes você fazia uma coisa, já salvava um tanto. Depois menos, depois você descobrindo, cada vez você meio que vai salvando menos, assim. Mas esse pouquinho a mais que você faz, como é uma doença muito comum no mundo, já salva muita vida, entende? Então, já melhora muito o prognóstico de paciente, né? Já melhora muito a sobrevida daquele paciente, entende? Então, esse é o grau de refinamento da medicina e como que a pesquisa científica, ela vai caminhando. Muito bacana, muito legal, cara, sair daquela situação ali de não saber o que fazer, para uma coisa muito mais, né, digna, muito mais impactante e que vai salvar muito mais vidas, e vidas importam, cada vida importa muito, né? Então a gente vai cada vez buscando esse refinamento. Bom, essa história, né, não sei se é história, mas enfim, essa historinha, essa narrativa que eu contei para vocês é uma perspectiva que eu fui entendendo ao longo dos anos, né, de estar nesse meio de pesquisa, e que para mim hoje é muito claro. Então, por isso que para mim hoje pesquisa é uma coisa muito importante, é uma coisa muito legal, e eu sou muito fã e eu quero trabalhar com pesquisa pro resto da minha vida, porque isso aí é muito legal. E talvez você, que é estudante de medicina agora, talvez não tenha aquilo muito forte dentro de você, né? Não é uma coisa que você trabalhou, porque talvez ninguém nunca te falou isso. Você talvez não teve muita oportunidade de se envolver nisso, né?
Então, eu super entendo você não entender e parecer uma coisa meio, sei lá, o que está acontecendo, entende? Ou talvez você só repete, é importante, mas você não entende bem, não entende como aquilo funciona, tá? Isso tudo a gente vai passando para o pessoal na comunidade MB, né, no nosso módulo não, né, nossa série de cursos de pesquisa, desde a introdução à pesquisa, desde a fazer esse diferente tipo de pesquisa, aprofundar certos conceitos, né, e sempre aprendendo, sempre melhorando para refinar essa capacidade de pesquisa lá com o pessoal da comunidade, né? Essa mentalidade, e é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo, né? Como que eu vejo pesquisa e como que hoje a gente vai trabalhando daquilo que a gente consegue, né? Dado o cenário e principalmente o contexto, às vezes você está mais no começo, às vezes você está mais avançado, como que você consegue estar contribuindo e trabalhando com essa coisa muito bonita que é a pesquisa e a relação disso com a medicina.